Salve, salve, meu pessoal! Estamos aí para mais uma super dicas rapidinhas. Hoje nós iremos trabalhar algumas questões da prova de geografia dos concursos anteriores do CHQO, certo? Já fica a dica, vocês verão ao longo dessas questões que a maior parte das questões de geografia são questões grandes, complexas, que vão exigir dos senhores, muitas vezes, em uma questão, um conhecimento mais variado, mais dinâmico, certo? Outra coisa, deixo a dica aqui que aqui estamos trabalhando apenas essas questões. Porém, lá no canal você vai encontrar aulas relativas a esses assuntos, aonde nós abordaremos com mais calma, teremos alguns esquemas montados no quadro para facilitar a sua aprendizagem. Então, isso daqui nada mais é que uma forma da gente revisar a matéria e também da gente conseguir consolidar aquele conhecimento adquirido lá. Certo? Então, vamos lá. Mas, antes de começarmos, eu lembro que a prova do CHQO, porém, a gente pode aproveitar esses exercícios para a compreensão, para fazer uma prova da ESA, da SPSEC, os mais variados concursos possíveis. Vamos lá. Questão número 1. O ato de dividir o território em regiões constitui-se uma interpretação das formas de organização do espaço geográfico brasileiro. Espaço geográfico. Essa interpretação varia ao longo do tempo, sob a influência de novas teorias e métodos, bem como das próprias mudanças demográficas e econômicas que ocorrem no país. Bom, esse é um textinho da prova do ano passado, de 2021, do concurso do CHQO. Esse trecho que foi lido é o trecho do livro do Demétrio Magnoli, o livro de geografia, da bibliografia, um livro muito bom, uma didática boa e fácil de ser entendido. Então vamos lá. Considere as assertivas abaixo sobre a divisão regional oficial adotada no Brasil. Tá? Primeiro, a atual divisão regional do Brasil baseia-se no conceito de macro-regiões, as quais são definidas pela combinação de características econômicas, demográficas e naturais. E aí, essa está certa ou está errada? Essa primeira alternativa ela está correta. Quando ele fala em conceito de macro-regiões, ele está falando naquelas regiões, nas 5 regiões brasileiras, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, que possuem limitação, a gente sabe que é limitado pela fronteira dos estados, e essa é a divisão política atual do território brasileiro. É a nossa chamada divisão política administrativa. Foi criada através do IBGE, e a nossa última mudança, ela está vigorando desde 1988. 1988, que a gente sabe que teve-se a formação do estado de Tocantins. Então, houve-se muitas perdas, muitas separações. No início a gente tinha somente um estado do Mato Grosso, depois houve a separação. Tínhamos alguns territórios, o território de Guanabara. Hoje o Brasil não tem mais território. Então aí ele está falando dessas macro-regiões. Veja bem, macro-regiões é a mesma coisa que divisão política administrativa. São 5 macro-regiões no território brasileiro. Então essa primeira alternativa ela está correta. Próximo. O IBGE não propôs, até o presente momento, divisões regionais em escalas geográficas menores que aquela proposta na divisão macro-regional. Sim, o IBGE ele propôs, certo? Ele propôs algumas mudanças em cima de uma divisão que foi feita por Pedro Pinchas. O Pedro Pinchas, lá em 1967, o que ele fez? Ele criou complexos regionais no Brasil. Norte, Nordeste e Centro-Sul. E o IBGE vem, ao longo do tempo, ele vem fazendo essa transformação nesses complexos. Então, que acabam sendo divisões pormenorizadas em relação daquelas macro-regiões, daquela região geográfica. Então, e além disso, a gente tem o IBGE vai propor regiões metropolitanas. Então, existe uma escala menor da divisão do território brasileiro. Então, isso aí está errado, certo? Então, se a gente fosse pensar assim, a gente parte do macro para o micro, até a gente chegar numa região metropolitana. Então, a alternativa 2 está errada. A 3. A divisão regional oficial adotada pelo IBGE foi estabelecida em 1988. Até aí tudo correto. E considera a existência de 3 grandes regiões macro-regionais, a saber, Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. E aí, aluno, o que você diria? Certo ou errado? Está errado. Mas por que está errado?
Porque as divisões que foram postas em 1988 são de 5 regiões e não de 3. Essas 3 que estão sendo faladas aí são simplesmente os espaços econômicos, certo? São os espaços geoeconômicos propostos lá em 1967 pelo Pedro Pinchas. Então, essa 3 está errada. Veja que o examinador, até o início ali, a divisão regional oficial adotada pelo IBGE foi estabelecida em 1938. Até aí está correto. O que ele toca o horror é quando ele fala em 3 grandes macro-regiões. Você tem que anotar aí no seu papiro que macro-regiões do Brasil são 5, certo? E a última, a divisão regional do Brasil em macro-regiões respeita os limites estaduais. Corretos, a gente sabe onde termina a região sul, onde começa a região sudeste. Então aí essa primeira estaria correta a número 1 e a 4, nos dando a letra E. Deixo para vocês o seguinte resumo dessa questão aqui, bastante complexa, que caiu no concurso anterior. Primeiro, 5 macro-regiões, adotadas em 1988 pelo IBGE. Excelente. 3 regiões geoeconômicas ou espaços econômicos, propostas lá em 1967 por Pedro Pinchas. Professor, é só essas que eu tenho que saber? Não. Infelizmente não. A gente tem o projeto 4 Brasis do Milton Santos, do importante geógrafo brasileiro, que ele acaba dividindo o Brasil em região norte, nordeste, centro-oeste e concentrada. Essa concentrada seria a região sul e a região sudeste. Então lembre-se, você tem que levar para a prova que o Brasil pode ser dividido nessas 3 formas que a gente trabalhou aqui. O que você tem que fazer? Você tem que fazer agora, pegar o seu material de apoio, material de estudo e passar para lá essas informações que foram trabalhadas nessa questão. Certo? Vamos para a próxima. Outra questão grande também, do ano passado também. Uma característica do clima brasileiro, considerando sua posição geográfica, é a tropicalidade. O Brasil é um país tropical. Em razão da variedade climática, encontramos no Brasil praias ensolaradas durante quase todo o ano e, ao mesmo tempo, locais onde fazem muito frio e chega a nevar, como em São Joaquim e Santa Catarina. Com base no texto acima, nos principais fatores climáticos que podem modificar o comportamento dos elementos que caracterizam o clima, julgue as afirmativas abaixo. Senhores, quais são os elementos principais que modificam o clima? Latitude, altitude, relevo, clima, vegetação, a maritimidade ou a continentalidade, tudo isso serve para movimentar. Massa de ar, corrente de ar, tudo isso muda o clima, tudo isso é elemento climático, certo? É um fator climático, aquilo que vai acabar mudando o nosso clima. Vamos lá. Quanto maior a altitude, menor será a temperatura. Tranquilo, mais alto, mais frio. O Brasil não apresenta altitudes muito elevadas. 95% do território está a menos de 1.200 metros de altitude. Correto. Essa aí, tranquilinha. Ele fez uma junção de um pouquinho de clima e um pouquinho de relevo. A gente sabe que a gente apresenta altitudes modestas no território brasileiro, planaltos bastante desgastados pela erosão. Então, essa daí não tem muito problema. 2. Quanto maior a latitude, menor será a temperatura. Aí, meu caro, você olha para mim e diz assim, o que é latitude, professor? Latitude é a distância em graus da linha do Equador. Se você ir lá no nosso canal agora, tem uma aula que a gente trabalha só o tema latitude e longitude, para você não ter essa dúvida na hora de resolver a questão. Então, a latitude é a distância em graus. No Equador, a latitude vale 0. Quanto mais eu me aproximo dos polos, maior será a latitude. Obviamente, menor será a temperatura. Então, Polo Norte e Polo Sul, a gente sabe que a temperatura é mais baixa que na linha do Equador. Então, aí correto. Nas cidades próximas à linha do Equador, como é o caso da região Nordeste, Norte e Nordeste brasileiras, a amplitude térmica é menor. Correto, tá? E aí você vai dizer assim, professor, o que é amplitude térmica? Amplitude térmica é a diferença entre máxima e mínima, certo? Então, um clima com a maior amplitude térmica do território brasileiro é o... Qual é? Subtropical, aonde eu tenho a máxima e a mínima bem distantes, certo? Então, a número 2 está correta também. 3. Quanto menor a distância em relação ao mar, menor é a amplitude térmica de um lugar.
Ó, então, quanto mais eu me aproximo do mar, menor a amplitude, ou seja, menor é a variação de temperatura. A temperatura ela vai se manter mais regular. As cidades de Santos e São Paulo, por exemplo, possuem uma menor amplitude térmica do que as cidades localizadas no interior do território brasileiro, como os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Correto. Por quê? Porque o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul eles sofrem bastante com a influência de um fenômeno chamado de continentalidade, que é o afastamento do território, do litoral. E isso faz com que a gente tenha uma grande oscilação. No inverno lá acaba fazendo frio, cidades como Ponta Porã acabam apresentando temperatura menor, Amambai, tudo isso em função do quê? De um fenômeno chamado friagem, então amplitude térmica maior. Então a número 3 está correta, certo? Vejam que nessas três primeiras, o conhecimento que era preciso ter para responder sobre clima era grande. Ele fala em amplitude térmica, ele fala em latitude, ele fala em relevo. Então, próximo, o território brasileiro sofre influência de duas correntes marítimas. Senhores, parou. Primeira coisa, já está errado. Não precisava nem ler mais essa questão. O Brasil ele sofre influência de três correntes marítimas. Três, que é a corrente do Brasil e a corrente das Guianas. Ambas são quentes. E uma terceira corrente que tem influência no território brasileiro, é dos Falklands, que vem aqui do Polo Ártico, e aí ela é fria. Então a 4 está errada. Vejam, senhores, uma questão, essa 4, para quem deu uma lida na parte de clima das correntes marítimas, se tornou fácil, não precisava nem ler o resto. Quando ele falou que o Brasil sofre influência de duas, errado. O Brasil sofre influência de três, sendo duas quentes, que é a das Guianas e a do Brasil, e uma terceira fria, que é dos Falklands, que é aqui no Ártico, certo? Então aí a nossa resposta correta era a letra A. 1, a 2 e a 3 estão corretas, certo? Veja, a questão de clima é uma questão bastante complexa. O conhecimento acaba tendo que ser maior. Essas duas questões que a gente trabalhou agora são questões da prova do ano passado. O que eu quero dizer com isso? Que a tendência está sendo esse tipo de questão. Das 10 questões, a gente vai ver que a maior parte são questões grandes. Vai ter uma ou outra que são questões curtas, onde a gente tem uma facilidade maior de responder. Tá? Vamos para a próxima. Ó, essa aqui é uma questão já mais tranquila. O Brasil reconhece desde a primeira metade do século XX algumas propostas de classificação do relevo do território nacional. A classificação mais recente reconhece que o relevo brasileiro se dá dividido em planaltos, depressões e planícies. E aí, qual é a resposta? Sem dúvida, a resposta é letra C de Canadá, Jurandir Ross. Questão muito fácil. Muito fácil. Por quê? Porque aí a gente parte do princípio assim, ó. O relevo brasileiro foi classificado por três grandes geógrafos: Haroldo de Azevedo, Absaber e Jurandir Ross. Certo? Haroldo de Azevedo e Absaber são anos anteriores, que classificavam basicamente o relevo em planalto e planície. Jurandir Ross ele surge ali classificando em planalto, planície e depressão. Jurandir Ross, uma informação que você tem que levar para a prova, ele se utilizou do projeto RADAM, que é os radares da Amazônia. Foi um projeto inicial criado lá nos governos militares na década de 70, que tinha como objetivo mapear aquela região norte do Brasil e parte da região nordeste. E a partir desse mapeamento aí, começou-se a ver a nova estrutura do relevo. E aí passou a se falar em planalto, planície e depressão. Senhores, eu deixo uma dica aqui para vocês que vocês não podem errar. Toda vez que estiver falando em relevo, que falar em depressão, eu tenho que falar em Jurandir Ross, que é aquele geógrafo que classificou o relevo brasileiro em 28 unidades de relevo. Porém, uma coisa importante, que volta e meia eu vejo o pessoal se escabelando para saber. Independente de quem classificou, seja ele Haroldo, seja ele Absaber, seja ele Jurandir Ross, a forma predominante de relevo no Brasil é planaltos. Planaltos desgastados pela erosão. Leva isso para a prova. Planaltos é a forma predominante e característica planaltos desgastados pela erosão, seja ele qual for. A mais moderna, Jurandir Ross. A mais antiga, Haroldo de Azevedo.
Professor, quem é Milton Santos? Milton Santos é um geógrafo importante que classificou os 4 Brasis. Ele trouxe a nós a ideia da região concentrada. Falamos aqui na primeira questão. O Rui Moreira nem sei, o cara colocou aí porque ele tinha colocado. Ele podia botar o Joãozinho da Ponte, tá? Então, esse é o ponto. É aquela coisa que assim, pô, isso aqui eu vou riscar, isso aqui eu vou riscar. Vou ficar entre esses 3. Certo? Então lembra, Jurandir Rosa, eu tenho que lembrar depressão e eu tenho que lembrar do Radan, do projeto Radan, dos radares da Amazônia. Foi a classificação que ele fez aí. Certo? A última questão é uma questão de 2015. Eu trouxe ela para vocês verem a questão que eles acabam bastante, a interdisciplinaridade acontece nas provas, principalmente de geografia. Aqui ele começa falando de economia, ele começa falando de agricultura, só que lá embaixo ele chega e cobra você de quê? Ele acaba cobrando de vegetação. Então, preste atenção. Na atualidade, a expansão da atividade agrária do Brasil vem incorporando novas áreas ao espaço agrícola brasileiro. Mas, repetindo o que ocorreu em áreas ocupadas anteriormente, a incorporação de novos espaços é, na maior parte das vezes, acompanhada de uma profunda degradação ambiental. Além dos impactos decorrentes da retirada da cobertura vegetal, observa-se também a aceleração dos processos erosivos e a contaminação dos recursos hídricos por herbicidas, pesticidas e fertilizantes. Tá, esse é o textinho de cobertura. No mapa abaixo, por exemplo, apresenta a região do Mapitoba, que abrange parte dos estados de Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Nesta área, a expansão do cultivo de soja mecanizada. O mapa abaixo, por exemplo, apresenta... Então, tá ali, ó. Temos o mapa, Mapitoba, os 4 estados da região Nordeste, uma área de mais de 400 quilômetros, aquela área que eu tenho que ter controle, eu tenho que saber que a região do Mapitoba, eu tenho que saber os 4 estados, eu tenho que saber que é soja, tá? Aí ele quer saber, assinale a alternativa que indica a formação vegetal predominante da área destacada no mapa. Meus senhores, eu nunca vi falar da Mapitoba. Eu nunca vi falar que o cara planta soja no Nordeste. Eu posso errar essa questão? É óbvio que não. Ai, professor, mas por que não? Primeiro, área de floresta, tu vai conseguir plantar soja no meio da floresta? Não. Tu vai conseguir plantar soja na Caatinga? Muito menos. Tu vai ter campos lá no meio da região Nordeste lá para desenvolver? Dificilmente. A Mata Atlântica é a mesma coisa, eu vou conseguir plantar. Pô, aí só não sobrava o quê? A letra B, o cerrado. Então, senhores, o que eu quis trazer essa questão para vocês? Eu quis trazer assim, ó, porque apesar de algumas vezes a prova de geografia ela trazia alguns contextos complicados, algum contexto que foge do nosso dia a dia. Ah, pô, região do Mapitoba, nunca vi falar. Ah, estão plantando soja lá na Bahia. Meu Deus, lá na região Nordeste. Mas aí quando a gente olha para as alternativas, a gente vê assim, ó, é que nem eu chegar e dizer para vocês assim, uma área que se desenvolve a pecuária na região Nordeste. Aí tu vai lá, tem uma área, não, perdão, vamos falar assim, ó, uma área que se desenvolve, teve um grande crescimento da pecuária nos últimos anos. Letra A, floresta amazônica. Como é que tu vai criar gado no meio da floresta? Caatinga, como é que tu... Então é a mesma coisa para a questão da soja. A gente vai fazendo por eliminações. Então a gente tem que ter esse conhecimento da vegetação, que aí tu começa assim, são coisas... o óbvio precisa ser dito, né? E o óbvio a gente se pensa assim, não tem como eu plantar no meio de uma floresta. Não tem como eu criar gado no meio de uma floresta. Certo? Então aí a nossa resposta seria a letra B, seria o cerrado. Deixo aqui uma dica do seguinte, assim, que a gente tem que, muitas vezes, fazer um paralelo importante. A soja, ela iniciou aonde? Ela iniciou no sul do Brasil. Tanto que Santa Rosa está sendo reconhecida como a capital da soja nacionalmente e tal. Depois ela foi para onde? Ela foi para o centro-oeste. Ela teve destaque lá em Rio Verde, em Goiás, que já chegou a ser a capital da soja. Depois, um grande destaque em Sorriso, no Mato Grosso, grande produção, patrocinada principalmente pelos gaúchos, as chamadas frentes pioneiras que levaram a soja para o centro-oeste. Só que hoje a gente está vendo que essa região do Nordeste está ganhando destaque. Então a gente tem que estar... Então faz esse caminho da soja. Rio Grande do Sul,
Centro-Oeste e agora está indo lá para a região da Mapitoba. Certo? Espero que tenham gostado. Deixem o seu like aí. Deixem, por favor, nos comentários qual é o outro tipo de questões que vocês querem que a gente vá trabalhando. Compartilhe essas aulas com seus colegas. Pô, eu tenho um colega lá que vai fazer a prova do CH, que está meio perdido em geografia. Compartilhe essa aula com ele. Deixa o link da aula para ele. Deixa a oportunidade de ele se inscrever no canal. Deixa a sua dúvida no comentário. Deixa a sua sugestão. Pô, vamos trabalhar na próxima aula o exercício relativo a tal coisa? Vamos trabalhar. Mas para isso eu preciso do quê? Eu preciso que você deixe lá o seu like, deixe lá o compartilhamento dessa aula com os demais colegas, que é para a gente estar conseguindo crescer juntos, certo? Essa era a dica de hoje, até a nossa próxima dica. E fica o bizu. Qual é o bizu? O bizu é que eu tenho que pensar. Eu não planto, eu não crio numa área de floresta, certo? Até mais!